E aí? Vamos falar do babado do Cloud Dancer, esse branco que na verdade é até meio sujo, né? Um branco acinzentado, ele não é um branco puro. E aí eu não ia me pronunciar o que eu tinha para falar, acho que já ficou subentendido ontem, né? Como é que a cor do ano é uma cor que não tem cor, e aí você escolhe uma cor acromática para representar, apesar de toda a retórica, né? Mas resolvi gravar esse vídeo para chamar atenção para alguns aspectos que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Então, sobre o que eu gostaria de chamar a atenção nessa polêmica toda. A gente já teve um tempo aí para tentar digerir essa escolha que, assim, pessoalmente eu achei infeliz. Eu não gosto de branco. Eu não sou uma pessoa. Eu acho que o branco ele cumpre uma função importantíssima dentro de uma composição. O branco ele ajuda a criar áreas de isolamento, ele ajuda a direcionar o olhar, ele ajuda a criar uma área de preservação quando eu preciso destacar alguma coisa e colocar a atenção em alguma coisa. Tendo dito isso, o branco ele é um excelente coadjuvante nesse sentido, de criar um espaço para projetar algum outro elemento. É assim que eu vejo. Tanto que, por exemplo, o meu cartão de visita, quando eu trabalhava com comunicação visual e depois eu adaptei para outros fins, ele sempre foi branco. E ele era branco pensando justamente nessa ideia de que eu tinha uma cor auxiliar que é o laranja, que eu adoro, que tem tudo a ver com comunicação, com criatividade. Sempre usei o laranja, usava o cinza, o preto e o branco. E o branco, a justificativa sempre era essa. As pessoas falavam, nossa, que diferente, seu cartão tem um espaço em branco, tão branco. Sim, porque esse espaço está reservado para a criação que eu vou fazer para o meu cliente. Então isso sempre fez parte da minha apresentação e da minha maneira de pensar. Ali era a tela em branco que eu ia resolver um problema de comunicação do cliente. Ponto. Nesse aspecto, o branco ele é super importante. Então, nesse aspecto de trazer os outros elementos para o primeiro plano, o branco ele é extremamente importante. Né? E se a gente souber usar os contrastes, ele vai de fato colocar as outras cores num primeiro plano, num papel de protagonista. Agora, o que eu acho que é questionável e a gente precisa começar a olhar com um pouquinho mais de critério é essa justificativa apenas a partir das associações emocionais ali muito estabelecidas, essas associações emocionais padrão, né, de paz, de tranquilidade, não sei o quê. Será que o branco realmente é essa cor que traz essa paz, que traz esse conforto? Falando em termos sensoriais, falando em termos de reações fisiológicas. E aí acho que foi o que mais me incomodou. Né? Quando eu estudava, tinha uma frase assim: o papel aceita tudo. O que quer dizer isso? Que a retórica, o discurso, o argumento, eu posso construir argumentos convincentes para tudo. Né? Aquilo não é o mais adequado, mas dependendo da forma como eu disser, vai parecer poético, vai parecer persuasivo, vai parecer convincente e vai dar certo. Então a defesa dessa cor, ela é uma defesa assim mais poética, né? Essa coisa da associação com a dança, com a tela em branco, que faz sentido, com essa coisa da paz, que o mundo precisa de paz. Tá bom, é uma argumentação. Só que a gente não pode esquecer que a gente está em pleno boom dessa cultura neuro, dessa renovação dos conhecimentos, principalmente dos conhecimentos sobre as cores, sobre as escolhas das cores e sobre as reações que as pessoas têm com as cores. Então, com relação ao estudo da cor especificamente falando, a gente está num momento em que os estudos eles estão trabalhando com caminhos diferentes. Eles ainda mantêm alguns aspectos da metodologia tradicional, de trabalhar com perguntas, trabalhar com questionários, como sempre foi essa aferição das associações emocionais e culturais com as cores. E o branco remete a quê? E aí vem essa respostinha padrão da paz, da tranquilidade, da transparência, da leveza. Respostinha padrão, tá lá no livrinho da capa listrada, ok. Só que hoje, essa resposta padrão, ela é corroborada ou não por aferições neurométricas e biométricas. E é aí que o negócio fica um pouquinho diferente. Por quê? Porque já se sabe, e já se sabe há um bom tempo, que o branco não é essa cor da paz, que o branco não é sereno, que
que o branco não é essa coisa tranquila, etérea, né, do Cloud Dancer ali dançando nas nuvens, né, de evanescente. A reação fisiológica ao branco não é bem essa. E já faz muito tempo que se sabe disso. Então a gente tem num livro, por exemplo, de 1991, que já faz bastante tempo, a autora dizendo o seguinte: o branco é tido como símbolo da paz e representa a pureza e a higiene. Sua atuação no sistema nervoso é bastante diferente da paz preconizada. A cor branca é a superposição de todos os comprimentos de onda, reflete mais nitidamente todos os outros e por esse motivo atua tão irritantemente quanto o vermelho. Expõe o ser humano a um maior número de estímulos que o cansam em curto espaço de tempo. O branco não é adequado para salas de aula e quartos de repouso, a não ser diluído em um pouco de azul ou um acinzentamento fosco, mas um acinzentamento mais pronunciado do que essa sujeirinha ali do branco do Cloud Dancer. O branco brilhante pode impedir o doente de repousar. Ele transmite intranquilidade, provoca a dispersão da atenção e o ofuscamento. E os estudos mais atuais, eles corroboram isso, eles repetem essa informação. A questão do ofuscamento, a questão da sobrecarga cognitiva, a questão dessa sobrecarga sensorial, porque é uma cor que tem ali todas as frequências de todos os comprimentos de onda juntos. Então é uma sobrecarga sensorial. E aí a retórica, que é muito linda, não casa com o efeito fisiológico dessa cor. Entende? É um discurso que, assim, nas palavras ele é muito poético, mas eu tenho um efeito fisiológico real que não corresponde a essa sensação de paz, de leveza, de serenidade. Não é isso que essa cor faz. E aí foi isso que me incomodou, porque o branco, ele não é confortável. Entende? O branco, em termos de utilidade, ele é muito útil, é óbvio, e ele, como eu falei, ele serve para colocar outros elementos para o primeiro plano, mas ele não é confortável, ele não é uma cor que te abraça, sabe? E aí é isso que me incomodou muito. Primeiro, o fato de não ter cor, e segundo, o fato de ser uma cor que os estudos, já há um tempo atrás, e principalmente os estudos mais atuais, com todos esses recursos que a gente tem para aferir essas reações, mostrarem e comprovarem por A mais B, com dados biométricos e neurométricos, que não é uma cor repousante, que é uma cor estimulante, que é uma cor que ativa o estado de alerta, que é uma cor que causa sobrecarga. Entende? Então, assim, para mim não fez sentido. A explicação não corresponde à experiência sensorial real da cor. E hoje em dia o conhecimento dessa experiência sensorial é muito mais amplo. Então eu questiono um pouco por aí. E aí eu vi pessoas irritadíssimas ontem na internet, falando, é porque vocês não entendem, porque a escolha da indústria é estratégica e tem uma questão limpa, porque o branco é uma cor limpa e não vai gastar tanta água para fazer o tingimento. Se essa fosse de fato uma motivação mais viável ali do ponto de vista da indústria, outras marcas teriam ido por um caminho semelhante, de cores claras, de cores que não tem cor, de cores, né? E não é o que a gente está vendo, quer dizer, não é essa a questão, não é isso que está por trás, não dá para justificar por aí. Aí eu vi outras pessoas falando a partir de outros pontos de vista mais sociais, tal, da questão de ser branco. Então, assim, não vi consenso, vi reações extremamente negativas. Para mim, o que mais pesou foi isso, né? Toda uma construção narrativa para vender essa ideia de leveza e de paz, quando é uma cor que, na verdade, acarreta uma senhora sobrecarga cognitiva, é uma cor que ela é irritante, se você fica muito exposta a ela por muito tempo, ela é irritante, né? E aí, para mim, não faz muito sentido. E aí, com relação às associações, toda a narrativa ali explorou muito as associações emocionais e culturais. A questão da paz, essa questão da limpeza, da transparência, da leveza, que são associações comuns ao branco. Só que a gente precisa lembrar uma outra coisa também. De acordo com todo esse escopo mais atualizado dos estudos da cor, a gente precisa... A escolha da cor e as respostas às cores, elas acontecem numa interação complexa de 3 níveis.
O nível que é biológico, esse sim é universal, é generalizável, é a única parte universal. Mecanismos como a saliência do vermelho e do amarelo, que são cores que a gente identifica muito rápido, ou o efeito da luz azul sobre a melanopsina, que é uma outra questão, são fatos fisiológicos. Ou a sobrecarga cognitiva do branco sobre o nosso sistema visual, é um fato fisiológico. Então esse é um aspecto biológico dessa cor. A questão cultural, que é aprendida. A maior parte do significado emocional é aprendida. O cérebro aprende essas associações e as respostas emocionais, positivas ou negativas, em função dessas associações. Então, onde o branco é associado ao luto, a valência, a experiência emocional vai ser negativa. Onde o branco é associado à ideia de renovação, tem toda essa ideia de passar o ano novo de branco, o branco vai ser associado ali a uma valência positiva, a experiências positivas, a sentimentos positivos. Então, existe uma associação e essa associação pode ser positiva ou negativa. E tem a questão contextual imediata. Não é uma coisa universal. A cor sempre tem essas variações. Então, depende muito de onde você vai usar, o que você vai fazer com essa cor. Agora, para ser a cor do ano, achei fraca. Eu sempre entendi, e eu já fiz vários estudos sobre essas questões da cor do ano, porque quando eu dava aula aqui, toda vez tinha um evento de prospecção e a minha função sempre era fazer o levantamento das cores do ano e estudar as cores do ano de várias marcas, o que elas quiseram dizer com isso. Então eu estava sempre muito imersa nisso e fazendo essas comparações do que cada marca quis dizer com a sua cor do ano. E essa estratégia da cor do ano, como eu vejo, de acordo com essa pesquisa que eu fiz durante alguns anos, ela tem muito a ver com colocar a cor em evidência e com convidar as pessoas a experimentarem a cor, para que as pessoas percam o medo da cor e para que as pessoas saiam justamente dessa ideia do branco, do bege, do nude. Então, como eu sempre enxerguei, a cor do ano ela tinha um pouco isso, de trazer a cor para o primeiro plano, de ser um pouco provocadora, de trazer ali esse convite para as pessoas usarem as cores e redescobrirem essas cores, inclusive mais cromáticas, né, mais intensas, né? E aí vem a escolha de um branco. Então, para mim, foi um contrassenso. Também foi um contrassenso ver a escolha de um branco nesse contexto que a gente tem toda uma resposta, uma reação a esse excesso de minimalismo que já está cansando as pessoas. Então a gente vê respaldado principalmente pela neuroarquitetura, que por sua vez está respaldada pela neuroestética, toda essa defesa de elementos visuais, de um visual mais rico, de trazer os elementos naturais, de trazer cores que surgiram esses elementos naturais para aumentar o bem-estar, né? De trazer peças que tenham história, de trazer peças que remetam a essa ideia de afeto, de afago, de aconchego, né? Ambientes que tenham cores, que sejam mais humanos, que remetam menos a essas questões industriais que estão ali muito arraigadas nos conceitos originais do modernismo, né? Que tem essa ideia de padronização, a gente já falou disso aqui, foi necessário. Então, existe toda uma reação a esse excesso de racionalidade, a esse excesso de economia, a esse excesso do mínimo, né? Essa coisa assim, reto, branco, cinza. Então existe uma reação a isso. E as neurociências defendem muito isso, né? O enriquecimento ambiental, a mentalidade estética, você explorar essas pequenas belezas do seu dia a dia. E aí vem um branco. Então, para mim, foi mais um aspecto a partir do qual essa escolha representou um contrassenso. Porque você tem todo um movimento de retomada dessa coisa viva, aconchegante, colorida, com peças cheias de história, e daí vem o branco. A gente precisa voltar ao minimalismo. Mas o minimalismo não foi, como que a gente precisa voltar para ele? Entende? Então, para mim, foram esses os principais aspectos, né? Além da questão de não gostar, porque eu não sou uma pessoa do branco, do bege, do nude. Se eu fosse, eu não estaria aqui falando sobre esse assunto, não estaria aqui falando sobre cores, defendendo as cores como eu defendo. Mas tem toda essa questão dessa outra argumentação, né? Porque para mim essa escolha foi na contramão, mesmo considerando toda a narrativa apresentada pela marca, do momento crítico que a gente está vivendo, cheio de tensões, do momento dos excessos, tal, mesmo considerando todo o discurso da marca, para mim foi um grande contrassenso.
né? E que se contrapõe a essas ideias desses estudos mais recentes que defendem esse retorno desses elementos mais que tem mais vida, que despertam reações mais afetivas. O branco não é uma cor que desperta reações afetivas. Então é isso que eu achei. Para quem perguntou, para quem, né, falou que estava esperando que eu me manifestasse, porque já sabia que a manifestação não ia ser assim muito, né? Porque eu não sou do branco, então não tem como, eu não vou mentir, eu não vou chegar aqui e dizer, gente, achei genial, eu não tinha gostado, mas de repente achei que fez sentido. Para mim não fez sentido. E não fez sentido por tudo isso que eu expliquei aqui. E é isso. Depois me conta o que vocês acharam. No meu desabafo, da minha reflexão, hoje eu vim aqui dividir uma reflexão, que é uma coisa que normalmente eu não faço, mas hoje eu fiz, porque eu achei que eu precisava explicar por quais aspectos eu achei que foi uma escolha assim decepcionante. Para mim foi uma escolha decepcionante. Eu esperava diferente, sabe? Para mim as apostas da Coloro, por exemplo, o Transformative Teal é uma cor que eu prefiro 1000 vezes. Esse Cloud Dancer branco acinzentado, meio assim. Tá bom? Me conta aqui o que vocês acharam, tá? Eu quero saber.